Você teria coragem de casar com um completo estranho. Para não perder tudo? Siena tinha 12 horas. Não dias. Não semanas. 12 horas até o amanhecer. Quando o sol nascesse, ela deixaria de existir como mulher livre. Sua casa, seu nome, seu futuro. Tudo seria tomado se ela não aparecesse no altar com um marido ao lado. O problema? Ela não tinha nenhum. Foi por isso que, no meio da madrugada, ela fez a escolha mais perigosa da sua vida. O homem que aceitou segurou sua mão sem fazer perguntas. Seus dedos eram firmes demais para alguém das ruas. Seu olhar carregava algo que não combinava com a roupa simples que vestia. E quando ele pronunciou os votos, Siena sentiu. Não medo, não alívio. Algo errado. Algo forte demais para ser ignorado. Ela não sabia ainda. Mas aquele homem escondia um segredo capaz de destruir reinos inteiros. Porque ele não era apenas um estranho. E aquele casamento não foi um acaso. Aproveite para se inscrever no canal e fique até o final para descobrir como uma decisão desesperada se transformou no maior amor de todos. A decisão de arriscar tudo não havia nascido da coragem. Havia nascido do desespero puro, visceral, do tipo que consome o oxigênio do peito e transforma o mundo em algo pequeno, sufocante, impossível. Siena Valeska estava sentada na cadeira de couro gasto do escritório do advogado Tadeusz Crane, suas mãos crispadas sobre o colo, os dedos entrelaçados com tanta força que as juntas haviam embranquecido. A luz fraca da tarde, filtrada pelas cortinas pesadas, pintava tudo em tons de cinza, e o tic-tac do relógio de parede ecoava como uma sentença de morte. 12 horas. Ela tinha 12 horas. O advogado ajustou os óculos sobre o nariz aquilino, suas mãos enrugadas segurando o testamento como se fosse algo sagrado, algo que não pudesse ser questionado. Sua voz era monótona, desprovida de emoção, como se estivesse lendo um inventário de mercadorias, e não o destino de uma família inteira. Cláusula 7ª. Ele leu. Sua voz ecoando no silêncio opressivo. A beneficiária, Siena Valeska, herdará a totalidade dos bens, propriedades e fundos da falecida Lady Margaret Valeska, mediante o cumprimento das seguintes condições. Primeira condição. A beneficiária deve contrair matrimônio legal antes do amanhecer do dia seguinte à leitura deste testamento. Siena sentiu o mundo inclinar. O quê? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Impossível. Isso não pode estar certo. O advogado continuou, implacável. Segunda condição. Caso a beneficiária não cumpra a exigência estipulada, a totalidade da herança será transferida para o parente masculino mais próximo, Sr. Dorian Blackwood, que assumirá também a tutela legal das propriedades da família Valeska. Não. A palavra saiu como um gemido. Não, não, não. Senhorita Valeska. O advogado tirou os óculos e a olhou com algo que poderia ser pena, mas que parecia mais próximo de impaciência. Sua avó foi muito clara em suas instruções. Ela acreditava que uma jovem de 22 anos deveria estar casada. Considerava isso uma questão de responsabilidade e estabilidade. Estabilidade. Siena levantou-se bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão de madeira. Ela me prendeu em uma armadilha. 12 horas para encontrar um marido ou perder tudo. Como isso é justo? O advogado suspirou, como se essa conversa fosse tediosamente repetitiva. A lei reconhece o direito de qualquer pessoa de dispor de seus bens como bem entender, senhorita. Sua avó estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando redigiu este documento. A cláusula é legal e vinculativa. Siena sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não aqui. Não na frente desse homem que falava de sua vida, como se fosse apenas tinta sobre papel. E se eu não me casar? Então, como já mencionado, a herança passa para o Sr. Dorian Blackwood. Ele tem, inclusive, manifestado interesse em assumir a propriedade o mais rápido possível. Claro que sim. Dorian. Seu primo distante. Um homem que ela havia encontrado apenas 3 vezes na vida, sempre com aquele sorriso arrogante e olhos calculistas.
Um homem que havia aparecido no velório da avó como um abutre farejando carniça, falando sobre modernização da propriedade e investimentos lucrativos enquanto o corpo ainda estava sendo velado. "Quanto tempo eu tenho?" Siena perguntou, sua voz agora firme, embora seu coração estivesse aos pedaços. O advogado consultou o relógio de bolso. O testamento foi lido às 15 horas. O amanhecer de amanhã ocorrerá por volta das 6 da manhã. Isso lhe dá exatamente 15 horas. Ele fez uma pausa. "Perdão, já se passaram 3 horas desde que a convoquei. Você tem 12 horas, senhorita Valesca. 12 horas para encontrar um marido. 12 horas para salvar tudo." Siena saiu do escritório com as pernas trêmulas, o mundo parecendo irreal, como se ela estivesse caminhando dentro de um pesadelo do qual não conseguia acordar. As ruas de Valencourt estavam movimentadas com o crepúsculo se aproximando, comerciantes fechando suas lojas, famílias voltando para casa. Tudo tão normal, tão absurdamente normal, enquanto seu mundo desmoronava. Ela subiu na carruagem que a aguardava, deu instruções ao cocheiro com voz mecânica, e então afundou no assento de veludo desgastado, as mãos tremendo incontrolavelmente. A propriedade valesca, as terras que sua família havia cultivado por gerações, a casa onde sua mãe havia crescido, onde Siena havia passado todos os verões de sua infância, correndo pelos campos de lavanda, onde sua avó a ensinara a identificar ervas medicinais e a ler as estrelas. Tudo. Ela perderia tudo. A menos que... Siena fechou os olhos, forçando-se a pensar. Havia alguém? Algum pretendente, algum amigo, alguém que pudesse. Elias. O nome surgiu em sua mente como uma tábua de salvação em meio ao naufrágio. Lord Elias Corven. Ele havia manifestado interesse em cortejá-la alguns meses atrás, durante o baile de verão. Havia sido insistente, na verdade, enviando flores e convites que ela havia gentilmente recusado. Não porque ele fosse desagradável. Elias era bonito, de boa família, educado, mas porque Siena não sentia nada além de indiferença por ele. Mas agora? Agora a indiferença não importava. Ela precisava de um marido, e Elias precisava de dinheiro. Todos sabiam que a propriedade Corven estava hipotecada, que o pai de Elias havia perdido fortunas em investimentos ruins. Um casamento com a herdeira Valesca seria vantajoso para ele. Era uma transação. Fria, calculada, mas possível. Siena bateu na parede da carruagem. "Mudança de planos! Para a propriedade Corven! Rápido!" O cocheiro hesitou apenas um segundo antes de virar as rédeas. A viagem levou 40 minutos que pareceram simultaneamente eternos e rápidos demais. Siena passou cada segundo ensaiando mentalmente o que diria. Como explicaria a situação sem parecer completamente desesperada, mesmo que estivesse? "Sr. Corven, eu tenho uma proposta de negócios." "Não." Muito frio. "Elias, você ainda está interessado em mim?" "Patético. Preciso de sua ajuda. Há uma situação urgente." "Melhor. Direto." A mansão Corven surgiu no horizonte, suas torres se recortando contra o céu alaranjado do entardecer. Era uma propriedade impressionante, embora Siena pudesse ver os sinais de negligência, a tinta descascada em algumas janelas, o jardim menos impecável do que deveria ser. Ela desceu da carruagem, antes mesmo que parasse completamente, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. A porta principal estava entreaberta. Música e vozes vindas de dentro. Uma festa. Claro. Os Corven sempre davam festas, mesmo estando endividados. Aparências eram tudo para a nobreza. Siena empurrou a porta, entrando no saguão iluminado por dezenas de velas. Um criado sobressaltado aproximou-se. "Senhorita, a senhora tem convite?" "Preciso falar com Lord Elias Corven." "É urgente." O criado hesitou, mas algo na expressão de Siena, talvez o desespero mal disfarçado em seus olhos, o fez acenar. "Aguarde aqui." Mas Siena não podia esperar, não quando cada minuto era precioso. Ela seguiu na direção das vozes, atravessando o corredor em direção ao que parecia ser a biblioteca.
E foi lá que ela ouviu a voz de Elias, inconfundível, aquele tom arrastado e confiante. É simples, querida Morgana. A Valesca é patética o suficiente para aceitar qualquer coisa. Eu ofereço o casamento, ela entrega o dote, e então eu simplesmente a abandono. Anulo o casamento alegando coerção, ou melhor ainda, simplesmente desapareço. Com o dinheiro, é claro. Risos, femininos e masculinos. E ela acreditaria em você? A voz feminina, melodiosa e cruel. Ela está desesperada. Aquela cláusula ridícula do testamento da avó garante isso. A velha megera praticamente me entregou a neta em uma bandeja de prata. Mais risos. Siena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Elias sabia sobre o testamento. E havia planejado roubá-la. Suas pernas se moveram antes que seu cérebro processasse, levando-a para longe dali, para longe das risadas, para longe da traição tão casual, tão cruel. Ela correu. Atravessou o saguão, ignorou os olhares curiosos, desceu os degraus da entrada e continuou correndo mesmo quando seus pulmões começaram a queimar. Mesmo quando suas sapatilhas delicadas começaram a rasgar contra as pedras irregulares do caminho. Ela havia perdido a carruagem. Não importava. Nada importava. Elias a trairia. Dorian tomaria tudo. E ela? Ela não tinha ninguém. As ruas de Valencourt eram diferentes à noite. As lanternas de gás lançavam sombras dançantes sobre os paralelepípedos, e o ar tinha um toque de frio que fazia Siena tremer sob seu chale fino. Ela cambaleou para uma viela lateral, apoiando-se contra a parede de tijolos ásperos, sua respiração vindo em soluços entrecortados. 12 horas. Não. Menos agora. 11 horas, talvez. 11 horas para encontrar um marido em uma cidade onde a única pessoa que ela conhecia havia planejado roubá-la. Impossível. As lágrimas finalmente vieram, quentes e implacáveis, escorrendo por suas bochechas enquanto ela deslizava para o chão frio. Sua avó havia feito isso. Havia criado esta armadilha cruel, esta cláusula impossível, talvez acreditando que estava protegendo Siena, garantindo que ela não ficasse sozinha. Mas tudo o que conseguira foi condená-la. Escolha com o coração, não com a razão. As palavras da avó ecoaram em sua mente, sussurradas naquele último dia, quando Lady Margaret estava pálida demais, fraca demais, seus olhos azuis desbotados fixos no rosto de Siena. Quando a hora chegar, querida menina, escolha com o coração, prometa-me. E Siena havia prometido, segurando a mão ossuda da avó, sem entender o que aquilo significava. Agora entendia. Era um aviso. Ou talvez uma bênção disfarçada de maldição. Um barulho repentino a fez erguer a cabeça. Passos, pesados, confiantes, ecoando na viela. Siena enxugou as lágrimas rapidamente, forçando-se a ficar de pé. Era perigoso estar sozinha nas ruas à noite, especialmente nesta parte da cidade. A figura que emergiu das sombras era alta, absurdamente alta, ombros largos envoltos em um casaco escuro que parecia feito para a batalha, não para a cidade. Ele parou ao vê-la, e mesmo na pouca luz, Siena pôde distinguir traços fortes, uma mandíbula angular e olhos que refletiam a luz das lanternas em um tom dourado impossível. Âmbar. Olhos cor de âmbar. Você está ferida? A voz era profunda, áspera, mas não ameaçadora. Siena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela estava ferida? Fisicamente, não. Mas de todas as outras formas possíveis? Completamente destruída. O homem deu um passo à frente, e foi então que o cheiro a atingiu. Cedro e especiarias. Algo selvagem e reconfortante ao mesmo tempo, como uma fogueira em uma noite de inverno. Seu corpo reagiu antes de sua mente, os músculos relaxando involuntariamente, a respiração acalmando. Estranho. Tão estranho. Você precisa de ajuda? Ele perguntou novamente, dessa vez com uma nota de preocupação genuína. E foi então que a ideia surgiu. Louca, impossível, desesperada, mas era uma ideia.
Siena olhou para aquele estranho. Para aqueles olhos dourados que a observavam com uma intensidade que deveria assustá-la, mas que em vez disso a fazia sentir-se, pela primeira vez em horas, vista. Realmente vista. Sim, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Eu preciso de ajuda. Ele esperou, imóvel, como se tivesse todo o tempo do mundo. Siena respirou fundo. Era agora ou nunca. Era isso ou perder tudo. Eu preciso de um marido, ela disse, e eu preciso de um até o amanhecer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O homem a olhou, sem piscar, sua expressão ilegível. E então, para o absoluto choque de Siena, ele falou: Quanto você está oferecendo? Quanto você está oferecendo? As palavras ecoaram na viela como um sino cortando a névoa, e Siena piscou, incerta se havia ouvido corretamente. Ele não havia rido. Não havia se afastado com desprezo. Ele havia perguntado o preço. Como se casar com uma estranha no meio da noite fosse uma transação perfeitamente razoável. Metade, Siena disse, sua voz ganhando força nascida da pura necessidade de sobrevivência. Metade da herança que receberei. São terras, propriedades, fundos substanciais. Você seria um homem rico. O estranho inclinou a cabeça, aqueles olhos dourados estudando-a com uma intensidade que fazia sua pele formigar. Havia algo nele, algo além da altura impressionante e dos ombros largos que sugeriam força bruta. Era a forma como ele se movia, cada gesto econômico e preciso, como um predador que nunca desperdiçava energia. E por que você precisa de um marido até o amanhecer, especificamente? Siena hesitou. Seria loucura revelar tudo para um completo estranho. Mas também era loucura propor casamento para esse mesmo estranho. E ela já havia cruzado essa linha. Minha avó deixou uma cláusula em seu testamento. Se eu não me casar antes do amanhecer, perco tudo. A herança vai para meu primo, um homem que já está planejando vender as terras e destruir tudo que minha família construiu por gerações. E o homem que você considerava antes? Ele gesticulou vagamente na direção de onde ela havia vindo. Presumo que houve alguém, ou você não estaria chorando em uma viela. A dor atravessou Siena como uma lâmina. Ele planejava me roubar. Eu o ouvi. Ele sabia sobre o testamento e ia me usar. O estranho fez um som baixo na garganta. Algo entre um rosnado e um suspiro de desaprovação. Então ele deu um passo mais próximo. E Siena deveria recuar. Toda a educação de jovem senhora gritava que ela deveria se afastar desse homem perigoso e desconhecido. Mas não conseguia. Porque aquele cheiro de cedro e especiarias estava mais forte agora, envolvendo-a como um abraço invisível, e seu corpo traiçoeiro relaxava, em vez de se tensionar. Como se reconhecesse algo que sua mente não conseguia processar. Você entende? Ele disse, sua voz baixa e deliberada. Que está propondo casamento para um completo estranho? Um homem cujo nome você não conhece, cuja família você não conhece, cujo passado é um mistério total? Sim, e mesmo assim está disposta a dar metade de sua fortuna? Metade de algo é melhor que nada. Siena ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar mais fraqueza. E honestamente, neste momento, um estranho honesto parece melhor que um conhecido traidor. Algo passou pelo rosto dele. Respeito, talvez. Ou diversão. Era difícil decifrar na luz fraca. Você me oferece metade da herança, ele disse lentamente. Mas e se eu quiser outra coisa? O coração de Siena disparou. O quê? Verdade. Se vamos fazer isso, eu quero sua palavra de que não me mentirá. Que respeitará os votos que fizer esta noite. Mesmo que sejam nascidos de desespero. Ela o encarou, de todas as coisas surpresa. Que ele poderia pedir, honra, lealdade, isso não era o que ela esperava de um estranho disposto a casar por dinheiro. Você tem minha palavra, Siena disse. E a sua? Você tem a minha. Ele estendeu a mão, grande e calejada, marcada por cicatrizes que sugeriam uma vida de luta. Meu nome é Kyle. Siena. Ela colocou sua mão na dele, e o mundo inclinou.
O toque foi elétrico. Literalmente. Uma corrente percorreu seu braço, subindo pelo ombro, espalhando-se pelo peito em ondas de calor que a fizeram ofegar. Os olhos dele se arregalaram, âmbar brilhando mais intenso, e ela soube que ele havia sentido também. O que foi isso? Ela sussurrou. Kael não respondeu imediatamente. Seus dedos apertaram os dela, firmes, mas não machucando, como se estivesse testando se era real. Não sei, ele finalmente disse. E havia algo em sua voz. Uma nota de surpresa genuína. Mas sugiro que descobrirmos depois que você garantir sua herança. Ele tinha razão. Sienna forçou-se a soltar sua mão, embora cada fibra de seu ser protestasse contra a separação. Precisamos de um sacerdote, ela disse, sua voz prática mesmo enquanto seu coração ainda batia descompassado. E precisamos rápido. Conheço alguém. Kael já estava se movendo, caminhando pela viela com passos longos que a forçaram a praticamente correr para acompanhá-lo. Mas ele não vai gostar de ser acordado no meio da noite. Vou pagar o que for necessário. Kael olhou para ela por cima do ombro, e havia algo em seus olhos. Algo que parecia admiração. Você é determinada. Gosto disso. Sou desesperada. Sienna corrigiu. Há uma diferença. Talvez. Ou talvez desespero seja apenas coragem sem escolha. As ruas eram um labirinto de sombras e luz de gás. Kael as navegava com confiança de quem conhecia cada pedra, cada esquina. Sienna tentou memorizar o caminho, mas estava perdida após a terceira virada. Tudo o que podia fazer era seguir aquela figura imponente à sua frente, o casaco escuro esvoaçando como asas. Finalmente, ele parou diante de uma casa modesta perto da praça da igreja. As janelas estavam escuras, a porta lacrada contra a noite. Kael bateu. Forte. 3 batidas que ecoaram como trovão. Nada. Ele bateu novamente. Vá embora. Uma voz irritada veio de dentro. Seja quem for, volte pela manhã. Padre Cornélius, Kael chamou, sua voz cortante. Abra a porta. É urgente. Kael? A irritação deu lugar à confusão. O que diabos você está fazendo aqui a esta hora? Preciso que você realize um casamento. Silêncio. Então risos, descrentes e ásperos. Um casamento? Agora? Você está bêbado? Estou perfeitamente sóbrio. E sim, agora. Antes do amanhecer. A porta se abriu uma fresta, revelando um homem de meia idade com cabelos grisalhos desgrenhados e roupão amarrotado. Seus olhos semicerrados pousaram em Kael, depois em Sienna. Quem é ela? Minha noiva. Padre Cornélius abriu a porta mais um pouco, estudando Sienna com olhos subitamente aguçados. Você está sendo coagida, jovem? Não, Sienna disse firmemente. Estou aqui por escolha própria. E você precisa casar antes do amanhecer por quê? É uma longa história, Kael disse. E o tempo está passando. O padre olhou entre os dois, claramente dividido entre suspeita e curiosidade. Finalmente suspirou. Vocês entendem que casamento não é algo trivial? Não é um contrato que pode ser desfeito com facilidade quando a conveniência passa? Entendemos, Sienna disse, e surpreendeu-se ao perceber que falava sério. Ela poderia estar desesperada, mas não era inconsequente. Ela entenderia as implicações. Padre Cornélius olhou para Kael. E você? Você entende o que está fazendo? Perfeitamente. Algo passou entre os dois homens. Algum entendimento silencioso que Sienna não conseguiu decifrar. Finalmente, o padre assentiu. Entrem. Mas se isso for algum tipo de truque, Kael, os deuses me perdoem, mas eu mesmo o amarrarei e arrastarei para as autoridades. Não será necessário. O interior da casa cheirava a velas de cera e livros antigos. Padre Cornélius os guiou até uma pequena capela anexa, mal maior que um closet, com um altar simples e 2 bancos de madeira desgastada. Velas foram acesas, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. Testemunhas, o padre disse. Precisamos de pelo menos uma. Eu posso buscar alguém, Sienna começou.
Mas Kyle a interrompeu. Não há tempo. Você pode servir como testemunha e oficiante? Tecnicamente, sim. Padre Cornelius hesitou. Mas é irregular. Tudo nesta noite é irregular. Kyle virou-se para Sienna. A menos que você queira esperar? Não. Ela sacudiu a cabeça veementemente. Não podemos esperar. Muito bem. O padre pegou um livro gasto do altar. Fiquem diante de mim. Sienna e Kyle se posicionaram, tão próximos que seus ombros quase se tocavam. A capela era pequena demais para a distância, o ar denso demais para a respiração normal. E então o padre começou. As palavras eram antigas, formais, tecidas com peso de séculos. Sienna tentou se concentrar, mas estava hiperconsciente da presença de Kyle ao seu lado. Do calor que irradiava dele, do cheiro de cedro que parecia intensificar-se com cada segundo. Kyle Draven, o padre disse. Você aceita esta mulher como sua esposa legítima? Para honrá-la e protegê-la, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito. A voz de Kyle era firme, sem hesitação. O padre virou-se para ela. Sienna Valesca, você aceita este homem como seu marido legítimo? Para honrá-lo e respeitá-lo, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Sienna olhou para Kyle, para aqueles olhos âmbar que a observavam com intensidade feroz. E algo nela, algo profundo e instintivo, sussurrou que esta não era apenas uma transação desesperada. Era destino, aceito. Então, pelas leis desta terra e pela autoridade dos deuses, eu os declaro marido e mulher. O padre fechou o livro. Que os deuses os protejam. Kyle virou-se para ela, e Sienna percebeu que ele estava estendendo a mão novamente. Agora selamos o voto. Ela colocou sua mão na dele, e a corrente voltou. Mais forte desta vez, quase dolorosa em sua intensidade. Kyle entrelaçou seus dedos, e então lentamente ele a puxou mais perto. O que está fazendo? Sienna sussurrou. Selando o voto, ele repetiu. Com um beijo, como manda a tradição. Seu coração saltou. Isso não é necessário. Não? Seus lábios se curvaram no fantasma de um sorriso. Então por que você não está se afastando? Ela não tinha resposta. Porque ele estava certo. Ela não estava se afastando. Em vez disso, estava inclinando-se para a frente, para aquele calor, aquele cheiro, aquela presença magnética. Quando os lábios dele tocaram os dela, Sienna entendeu. Não foi um beijo suave. Não foi hesitante. Foi devastador. Um fogo que consumiu tudo, queimando através de suas defesas, de sua lógica, de tudo exceto a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Ela sentiu o mundo girar, ou talvez fossem seus joelhos cedendo. Os braços de Kyle a envolveram, segurando-a contra um peito sólido como pedra, e ela se agarrou a ele como se estivesse se afogando. E então foi embora. Ele se afastou, respiração pesada, olhos dourados brilhando com algo selvagem e antigo. Bem, o padre Cornelius limpou a garganta desconfortavelmente. Isso certamente foi intenso. Sienna não conseguia falar. Seu corpo inteiro vibrava, cada nervo vivo e cantando com algo que não tinha nome. Kyle ainda a segurava, mas sua pegada havia se tornado gentil, quase reverente. Sienna, ele disse, sua voz rouca. Precisamos conversar. Há algo sobre mim que você precisa saber. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta da capela se escancarou. Um homem entrou, vestindo armadura de couro negro com o emblema de um lobo prateado no peito. Seus olhos varreram a cena, então se arregalaram ao ver Kyle. Majestade. Ele caiu de joelhos. Nós o perdemos na praça. Os outros estão procurando por toda a cidade. Majestade. Sienna olhou para Kyle, depois para o homem ajoelhado, depois de volta para Kyle. O que ele acabou de chamar você? Kyle fechou os olhos brevemente, como se reunindo coragem. Quando os abriu novamente, havia pesar neles. Meu nome completo, ele disse lentamente. É Kyle Draven, Rei Alpha de Thornspire.
O mundo inclinou novamente. Rei. Alfa. Ela havia se casado com um rei. Não apenas um rei. O rei Alfa. O governante do reino de lobisomens mais poderoso, o homem sobre quem se contavam lendas, o guerreiro que nunca havia perdido uma batalha. E ele estava aqui. Tinha estado aqui o tempo todo, disfarçado nas ruas como um homem comum. Você me enganou, Sienna sussurrou, dando um passo para trás. Não. Kyle estendeu a mão, mas não a tocou. Você me perguntou meu nome. Eu dei. Você me ofereceu casamento. Eu aceitei. Nunca menti. Mas você não disse a verdade completa. Teria feito diferença? Seus olhos a desafiaram. Se eu tivesse dito quem era, você teria acreditado? Ou teria achado que era uma armadilha, outro Elias tentando enganá-la? Sienna abriu a boca, depois fechou. Porque ele estava certo. Ela nunca teria acreditado. Teria fugido. Majestade, o guarda disse, ainda ajoelhado. Precisamos voltar. Não é seguro aqui. Marcos tem razão, Kyle disse, mas seus olhos nunca deixaram Sienna. Há pessoas que não devem nos encontrar ainda. Por que você está aqui? Sienna exigiu. Por que o rei Alfa de Thornspire estava vagando disfarçado pelas ruas de Valencourt? Porque há um traidor em minha corte, Kyle disse simplesmente. E eu precisava descobrir quem antes que fosse tarde demais. E então você encontrou uma mulher desesperada e pensou, por que não casar com ela? Não. Sua voz se tornou intensa, quase urgente. Eu senti o laço, Sienna. Desde o primeiro momento em que você tocou minha mão, eu senti. Você sentiu também? Eu sei que sentiu. O laço. As histórias sobre alfas e suas companheiras, sobre vínculos que transcendiam escolha ou lógica. Não, Sienna sacudiu a cabeça. Não, isso não é possível. Isso não acontece assim. Mas acontece. Kyle deu um passo à frente. Eu deveria ter recusado sua proposta. Deveria ter revelado quem eu era. Mas quando senti o laço, quando entendi o que você era para mim, eu não pude. Não quando você estava tão perdida, tão sozinha. Não quando eu poderia protegê-la. Majestade, Marcos insistiu. Precisamos ir. Agora. Kael olhou para Sienna e havia súplica em seus olhos. Venha comigo. Deixe-me explicar tudo. Deixe-me provar que isto, ele gesticulou entre eles, não foi acidente. Foi destino. Sienna olhou para este homem, este estranho que era seu marido, que era um rei, e sentiu o puxão, aquele laço invisível que ele havia mencionado, vibrando entre eles como uma corda esticada. Ela deveria recusar. Deveria correr. Mas já havia cruzado tantas linhas esta noite. O que era mais uma? Está bem, ela sussurrou. Explique. O alívio inundou o rosto dele. Obrigado. Ele pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Prometo que você não vai se arrepender. E enquanto eles saíam da capela para a noite, guardas se materializando das sombras para cercá-los, Sienna se perguntou se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Ou se havia, contra todas as probabilidades, encontrado exatamente onde pertencia. A carruagem real não era como nenhuma que Sienna já havia visto. O interior era forrado de veludo negro, com bordados prateados formando padrões de lobos correndo sob luas cheias. As janelas tinham cortinas pesadas que bloqueavam qualquer olhar curioso, e o silêncio dentro era absoluto, quebrado apenas pelo trotar rítmico dos cavalos. Kyle estava sentado à frente dela, não ao lado, como se entendesse que ela precisava de espaço. Marcos e outros 3 guardas cavalgavam ao redor da carruagem, sombras silenciosas protegendo seu rei. Você disse que há um traidor em sua corte. Sienna finalmente falou, sua voz cortando o silêncio como uma faca. Quem? Essa é a questão que me trouxe a Valencourt. Kael apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinando-se levemente para a frente. Alguém está vendendo informações sobre nossas defesas, sobre nossas rotas comerciais, sobre movimentações militares. Informações que só alguém muito próximo ao trono poderia ter.
E você achou que investigar disfarçado nas ruas resolveria isso? Não nas ruas. Na taverna dos comerciantes. É onde informações são trocadas, onde segredos são vendidos. Eu precisava ver quem estava fazendo negócios que não deveria estar. E descobriu? Ainda não. Mas estava perto quando você apareceu em minha frente propondo casamento. Ele se recostou, aqueles olhos âmbar refletindo a luz fraca da lanterna dentro da carruagem. Devo admitir, foi a oferta mais surpreendente que já recebi. Tenho certeza que sim. Siena cruzou os braços, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Então, o que acontece agora? Você me leva para Thornspire. Apresenta sua nova rainha surpresa, e todos simplesmente aceitam? Não. A resposta foi direta. Haverá resistência. Haverá perguntas, especialmente de Lady Morgana. O nome caiu entre eles como uma pedra em água parada. Quem é Lady Morgana? Kyle hesitou, e essa hesitação disse mais do que palavras poderiam. Ela é filha do Duque de Silvercrest, nossa casa aliada mais poderosa. Por anos houve expectativas de que nos casaríamos, unindo as linhagens, fortalecendo alianças. Expectativas. Siena repetiu lentamente. Dela ou suas? De outros. Kyle encontrou seu olhar firmemente. Nunca prometi nada a Morgana. Nunca senti o laço com ela. Mas ela acreditava que era apenas questão de tempo. E agora você aparece com uma esposa que ninguém conhece, que não tem título, que não tem conexões políticas. Siena sentiu o peso da realidade começando a pressionar. Eu sou um desastre diplomático esperando para acontecer. Você é minha companheira. A voz de Kyle era de aço. E isso supera qualquer consideração política. A carruagem parou subitamente. Vozes do lado de fora, tensas e urgentes. Majestade, a voz de Marcos veio através da porta. Temos um problema. Kyle abriu a porta e desceu. Siena seguindo antes que ele pudesse dizer para ficar. Eles estavam em frente a uma pousada, maior e mais elegante do que a maioria, com um emblema de um cervo dourado sobre a porta. E bloqueando a entrada estava um grupo de homens armados. No centro estava um homem que Siena reconheceu imediatamente. Alto, magro, com cabelos escuros penteados para trás e um sorriso que nunca alcançava seus olhos cinzentos. Dorian. Bem, seu primo disse, sua voz arrastada e venenosa. Parece que encontrei você, priminha querida. E então interessante companhia. Saia do meu caminho, Dorian, Siena disse, forçando firmeza em sua voz. Oh, não posso fazer isso. Veja, eu recebi informações muito perturbadoras esta noite. Ele começou a andar em círculos lentos, seus homens permanecendo em formação. Informações de que você tentou fraudar o testamento da nossa querida avó, casando-se com... Ele olhou para Kyle com desdém mal disfarçado, com algum mercenário de rua. Cuidado com suas palavras. A voz de Kyle era baixa, perigosa. Dorian o ignorou completamente. Um casamento realizado sob coerção, sem testemunhas adequadas, em circunstâncias altamente suspeitas. Tenho certeza de que qualquer juiz verá isso pelo que é. Uma farsa desesperada. O casamento é legal, Siena disse. Foi oficializado por Padre Cornelius, uma autoridade reconhecida. Um padre acordado no meio da noite? Dorian riu. Por favor, Siena. Até você pode ver como isso parece. E quando o advogado Crane souber disso pela manhã, e quando eu apresentar minha contestação formal, tenho certeza de que a verdadeira intenção da avó Margaret será honrada. A avó queria que eu fosse feliz, Siena disse, lembrando das últimas palavras. Escolha com o coração, ela disse. Ela queria que você fosse responsável. Dorian deu um passo à frente. Casada com alguém de posição. Alguém que pudesse gerenciar adequadamente as propriedades. Não com um. Seu rei? Kyle finalmente falou, sua voz cortando através da arrogância de Dorian como uma lâmina. E eu sugiro que você se ajoelhe antes de dizer algo que não poderá retirar. O sorriso de Dorian vacilou. O quê?
Marcus deu um passo à frente, removendo um pergaminho selado de dentro de seu casaco. Dorian Blackwood, você está na presença de Sua Majestade Kyle Draven, Rei Alfa de Thornspire, protetor das Terras do Norte, Senhor de... Isso é ridículo. Dorian interrompeu, mas sua voz havia perdido força. Vocês esperam que eu acredite que esse... Ele gesticulou vagamente para Kyle. É o Rei Alfa? O lendário guerreiro que nunca perde batalhas? Ele estava vagando pelas ruas como um mendigo. Eu estava trabalhando, Kyle disse simplesmente. E agora estou informando que Siena Valesca é minha esposa legalmente reconhecida. Qualquer contestação de seu casamento será vista como um insulto direto à coroa de Thornspire. O rosto de Dorian perdeu toda a cor. Você não pode, ele começou. Posso. E vou. Kyle virou-se para Marcus. Envie palavra ao advogado Crane. Quero documentação completa do casamento em sua mesa antes do amanhecer. E certifique-se de que o selo real esteja claramente visível. Sim, Majestade. Dorian olhou entre Siena e Kyle, seu cérebro claramente correndo para encontrar alguma saída, alguma manobra. Mas não havia nenhuma. Não contra um rei. Isso não acabou. Ele finalmente sibilou. Oh, está sim, Siena disse, e sentiu algo feroz e satisfatório crescer em seu peito. A herança é minha. As terras são minhas. E você nunca mais colocará os pés na propriedade valesca. Dorian recuou, seus homens já começando a dispersar, percebendo que estavam do lado errado desta batalha. Você vai se arrepender disso, ele disse, mas soou oco. Quando perceber que se vendeu para um estranho, quando entender o que abriu mão... Eu me libertei, Siena corrigiu. Há uma diferença. Dorian partiu com seus homens, desaparecendo na noite como ratos fugindo de luz. E Siena finalmente permitiu que seus joelhos tremessem, apoiando-se contra a carruagem para se equilibrar. Você está bem? Kyle estava ao seu lado instantaneamente, uma mão em seu cotovelo. Sim. Não. Ela riu, um som sem humor. Eu acabei de ver meu primo descobrir que me casei com um rei. Isso é loucura. Tudo isso é loucura. É real, Kyle disse suavemente. E você está segura agora. Segura. A palavra parecia estranha. Siena não se sentia segura. Sentia-se como se estivesse equilibrada no fio de uma navalha, um passo errado da queda. Majestade. Marcus aproximou-se, sua expressão cautelosa. Houve uma chegada enquanto lidávamos com Blackwood. Lady Morgana está dentro. Ela soube de sua presença e insiste em audiência. Claro que sim, Kyle murmurou. Quem é essa Lady Morgana que todos continuam mencionando? Siena exigiu. Problemas, Marcus respondeu antes que Kyle pudesse. Grande problema com cabelo ruivo e temperamento de fogo. Marcus, Kyle advertiu. Desculpe, Majestade. Mas não estou errado. Kyle virou-se para Siena. Morgana e eu crescemos juntos. Nossas famílias são aliadas próximas. Quando meu pai ainda vivia, houve conversas sobre um possível casamento, mas nunca foi formalizado. Nunca foi algo que eu quis. E ela? Ela tem expectativas que eu nunca alimentei. Ele passou uma mão pelo cabelo, frustração evidente. Ela seguiu-me até Valencourt, acreditando que estava aqui em negócios diplomáticos. Não sabe sobre o traidor, sobre a investigação. E agora terá que saber sobre mim, Siena disse. Sim. Então vamos enfrentar isso. Siena endireitou os ombros. Quanto mais cedo, melhor. O interior da pousada era luxuoso, claramente estabelecimento frequentado pela nobreza. Um criado os guiou para uma sala privada no segundo andar, e Siena sentiu seu coração acelerar com cada degrau. A porta se abriu revelando uma mulher que era tudo o que Siena não era. Alta, elegante, cabelos cor de fogo caindo em ondas perfeitas sobre ombros pálidos. Vestia um traje de viagem de veludo verde escuro que provavelmente custava mais do que todo o guarda-roupa de Siena. E seus olhos, quando pousaram em Kyle, brilhavam com possessividade feroz. Kyle, ela disse, sua voz melodiosa. Finalmente. Passei horas procurando por você.
Seu disfarce pode enganar outros, mas eu o conheço muito bem. Então, ela notou Siena. Os olhos verdes estreitaram. Quem é ela? Lady Morgana, Kyle disse formalmente. Permita-me apresentar Siena Valeska, minha esposa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Morgana ficou completamente imóvel, como uma estátua de mármore. Apenas seus olhos vivos e flamejantes. Sua o quê? Minha esposa. Casamos esta noite. Isso é uma piada. Morgana começou a rir, mas o som era áspero, quase histérico. Você está brincando. Você tem que estar. Não estou. Morgana deu um passo à frente, depois outro, até estar diretamente em frente a Kyle. Nós tínhamos um entendimento. Não, Kyle disse gentilmente, mas firmemente. Você tinha expectativas. Eu nunca fiz promessas. Nossas famílias são aliadas. Isso não mudou. Você não pode fazer isso. A voz de Morgana estava começando a rachar. Você não pode simplesmente casar com alguma. Ela olhou para Siena com desprezo. Plebeia das ruas. Cuidado, Kyle advertiu. Mas Siena deu um passo à frente. Meu nome é Siena Valeska, filha de Lady Margaret Valeska e do falecido Barão Thorne. Posso não ter o título que você tem, Lady Morgana, mas tenho linhagem, terras e dignidade. E mais importante, tenho o coração do homem que você reivindica querer. Morgana virou-se para ela, olhos faiscando. Você não sabe nada sobre ele, sobre o que ele precisa, sobre o peso que carrega, sobre as responsabilidades que... Eu sei que ele é honrado, Siena interrompeu. Eu sei que quando me viu perdida e desesperada, ele não se aproveitou. Ele ajudou. Isso me diz tudo o que preciso saber. Você o conhece há horas, Morgana cuspiu. Eu o conheço há anos. E mesmo assim ele escolheu ela, Marcos disse suavemente da porta. Um comentário que ganhou um olhar fulminante de Morgana. Saia, ela disse a Marcos. Isso não é da sua conta. Tudo relacionado à segurança de meu rei é da minha conta. Kyle levantou uma mão. Chega. Morgana, eu entendo que isso é um choque. Mas minha decisão está tomada. Siena é minha companheira. É o laço de mate. Laço de mate, Morgana repetiu, e algo em sua expressão mudou. Tornou-se mais fria, mais calculada. Você sentiu o laço com ela? Uma mulher que você conhece há horas? Sim, conveniente. Muito conveniente que você sinta o laço lendário exatamente quando encontra uma mulher desesperada disposta a casar com qualquer um. Siena sentiu as palavras como um golpe físico. Porque havia verdade nelas. Ela tinha estado desesperada. Ela teria se casado com qualquer um. Mas não era assim que tinha se sentido quando tocou Kyle. Quando seus lábios se encontraram. Kyle deu um passo protetor na frente de Siena. Você está perigosamente próxima de insultar minha rainha, Morgana. E nossa amizade, por mais antiga que seja, não sobreviverá a isso. Sua rainha... Morgana riu amargamente. Você realmente vai apresentá-la à corte? Aos outros alfas? Aos líderes das casas? Eles vão despedaçá-la. Vão questionar cada aspecto deste casamento, cada motivação. Cada... Deixe-os, Siena disse, sua voz mais firme do que se sentia. Eu sobrevivi a um primo ganancioso, a um noivo traidor e a uma cláusula testamentária cruel. Posso sobreviver à política da corte. Morgana estudou-a por um longo momento. Talvez você possa, ela finalmente disse. Mas pode sobreviver ao que está por vir? Aos inimigos que Kyle tem? Aos perigos que espreitam nas sombras? Ela olhou para Kyle. Você a está colocando em risco ao trazê-la para seu mundo. Eu estou protegendo-a. Kyle respondeu. Como é meu direito e dever como seu companheiro? E se o traidor que você procura decidir que ela é um alvo perfeito? Morgana perguntou suavemente. Uma nova rainha? Sem proteção? Sem conhecimento de nossos costumes? Ela seria muito fácil de eliminar. O ar na sala esfriou. É por isso que ela terá proteção constante, Kyle disse. É por isso que voltamos para Thornspire ao amanhecer. Ao amanhecer? Morgana repetiu. Tão rápido.
Ela olhou entre os dois. Vocês realmente acreditam que isso vai funcionar? Este casamento nascido de desespero e coincidência? Nascido de destino, Kyle corrigiu. E sim, vai funcionar. Porque eu não vou permitir outra opção. Morgana suspirou, e pela primeira vez, parecia genuinamente cansada. Eu espero que você esteja certo, Kyle. Por todos os nossos sakes. Ela se virou para sair, então parou na porta. E Sienna? Sienna ergueu o queixo. Se você machucar ele, se você usar esse laço contra ele de qualquer forma, eu pessoalmente me certificarei de que você se arrependa. Reis podem ter companheiras, mas reinos precisam de rainhas fortes. Espero que você seja forte o suficiente. E então ela saiu, deixando apenas o eco de suas palavras. Sienna soltou uma respiração que não sabia que estava prendendo. Ela me odeia. Ela está com medo, Kyle corrigiu. Medo de mudança, medo de perder influência, medo de que você seja fraca e me torne vulnerável. E você? Sienna virou-se para encará-lo. Você tem medo? Kyle a puxou para ele, sua testa descansando contra a dela. Estou apavorado, ele admitiu. Porque encontrei você e agora tenho algo a perder. Mas também estou mais vivo do que estive em anos. Porque você me escolheu, mesmo não sabendo quem eu era. Isso significa mais do que você imagina. Sienna fechou os olhos, deixando-se afundar naquele abraço, naquele cheiro de cedro, naquela sensação de estar em casa. O que fazemos agora? Agora descansamos. Ao amanhecer, cavalgaremos para Thornspire. E lá, eu vou provar para todos, incluindo você, que este casamento não foi erro. Foi exatamente o que ambos precisávamos. E Sienna, contra toda lógica, contra todo medo, permitiu-se acreditar nele, pelo menos por esta noite. O amanhecer pintou o céu de tons rosados e dourados quando a comitiva partiu para Thornspire. Sienna observou pela janela da carruagem, enquanto Valencourt desaparecia no horizonte, levando consigo a única vida que ela sempre conhecera. À sua frente estava um reino de lobos, uma corte de predadores, e um trono que ela nunca imaginou que ocuparia. Você está quieta, Kyle observou. Ele cavalgava ao lado da carruagem, recusando-se a ficar longe dela mesmo por um momento. Estou pensando, Sienna respondeu. Sobre tudo o que mudou em uma noite. Ontem eu era apenas Sienna, filha de um barão falido, prestes a perder tudo. Hoje sou a esposa de um rei. Você sempre foi mais do que apenas Sienna, ele disse suavemente. Eu vi isso no momento em que você me pediu ajuda. A coragem que te trouxe até aquele beco, o desespero que te fez arriscar tudo com um estranho, isso não era fraqueza. Era força bruta. Ou loucura. Talvez as duas coisas não sejam tão diferentes. A viagem levou 4 horas através de estradas que gradualmente se tornaram mais selvagens, mais arborizadas. Sienna podia sentir a mudança no ar, um cheiro de pinho e terra úmida, algo antigo e intocado pela civilização. Quando as torres de Thornspire finalmente surgiram, ela prendeu a respiração. O castelo era uma fortaleza negra, erguida contra montanhas cobertas de neve, suas torres alcançando o céu como garras. Bandeiras com o emblema do lobo prateado tremulavam ao vento, e mesmo de longe, Sienna podia ver guardas patrulhando as muralhas. É intimidador, ela admitiu. É lar, Kyle respondeu. E agora é seu lar também. A comitiva atravessou os portões principais sob olhares curiosos e sussurros. Sienna manteve sua cabeça erguida, recusando-se a demonstrar a insegurança que corroía suas entranhas. Ela era a rainha agora. Tinha que agir como tal. No pátio, uma recepção formal os aguardava. Conselheiros, nobres, guardas da elite, todos alinhados em formação perfeita. E no centro estava um homem de cabelos grisalhos e postura régia, seus olhos azul-gelo fixos em Kyle, com expressão indecifrada. Marcos, Kyle disse baixo enquanto desmontava. Quem é aquele? Lord Aldrich, o conselheiro-chefe. Ele não parece feliz.
Aldrich deu um passo à frente quando Kael ajudou Siena a descer da carruagem. Majestade, o conselheiro disse, sua voz formal e fria. Recebemos sua mensagem sobre um casamento. Devo dizer que a notícia foi recebida com considerável surpresa. Tenho certeza que sim. Kael respondeu evenly. Lord Aldrich, permita-me apresentar minha esposa, Siena Draven, rainha de Thornspire. O silêncio que se seguiu foi pesado. Aldrich estudou Siena com olhos calculistas, avaliando, medindo. Lady Siena, ele finalmente disse. Bem-vinda a Thornspire, embora deva expressar preocupação com a natureza precipitada desta união. Casamentos reais tradicionalmente envolvem negociações extensas, contratos, acordos diplomáticos. Este casamento envolveu algo mais importante, Kael disse. O laço de mate. Um murmúrio percorreu a multidão reunida. Olhares de surpresa, alguns de descrença, outros de fascínio. O laço, Aldrich repetiu, seu tom cético. Uma reivindicação conveniente, Majestade. E difícil de verificar. Não precisa de verificação. Uma voz nova cortou o ar. Todos se viraram para ver uma mulher idosa emergindo da multidão. Ela era pequena, mas irradiava a autoridade. Cabelos brancos trançados em uma coroa elaborada. Olhos de cor âmbar idêntica aos de Kael. A vidente Elara. Vovó, Kael disse, surpreendido. Não sabia que você havia retornado da peregrinação. Retornei ontem. E tive visões perturbadoras. A anciã aproximou-se de Siena, estudando-a intensamente. Visões de uma mulher correndo através da escuridão, sozinha e desesperada. Uma mulher que ofereceria tudo por uma chance de sobrevivência. Ela pegou a mão de Siena. E visões do laço se formando. Vermelho como sangue, forte como aço. Siena sentiu uma onda de calor onde os dedos da vidente tocavam sua pele. O laço é real, Elara declarou para todos ouvirem. Tão real quanto qualquer que já testemunhei. Esta mulher é a companheira escolhida do rei, destinada por forças além de nossa compreensão. Aldrich pareceu menos convencido. Mesmo assim, há protocolos. Há questões de linhagem, de adequação, Há questões mais urgentes, Marcos interrompeu. Majestade, enquanto você estava fora, prendemos alguém. Um homem tentando entrar no castelo usando credenciais falsas. Ele afirma que tem informações sobre a rainha. Kael tensionou imediatamente. Traga-o. Os guardas arrastaram um homem através do pátio, e Siena sentiu seu estômago revirar. Elias. Seu ex-noivo parecia pálido e suado, roupas amassadas, olhos selvagens. Quando ele a viu, tentou avançar, mas os guardas o seguraram firmemente. Siena, ele gritou. Siena, você tem que me ouvir. Eu não queria, eles me forçaram. Quem o forçou? Kael exigiu. Eles disseram que se eu não ajudasse, matariam minha família. Elias estava quase chorando. Disseram que precisavam de informações sobre ela, sobre a herança, sobre quando ela estaria vulnerável. Quem? Kael rugiu. Eu não sei o nome dele. Ele era alto, cicatriz no rosto, falava com sotaque do norte. Ele me procurou semanas atrás. Disse que pagaria bem por informações sobre a herdeira Valesca. Siena sentiu o sangue gelar. Você me vendeu, ela disse, sua voz perigosamente calma. Antes mesmo da noite que planejou me trair, você já estava me vendendo. Eu não tive escolha, Elias implorou. Você não entende, eles teriam. Você sempre tem escolha, Kael disse. E você escolheu covardia. Ele virou-se para Marcos. Prenda-o formalmente. Acusações de conspiração, traição e tentativa de fraude. Não! Elias lutou contra os guardas. Siena, por favor. Eu lamento. Eu nunca quis machucá-la realmente. Mas você quis, Siena disse. Você quis pegar meu dinheiro e me deixar com nada. Você quis me usar e me descartar. E quando isso não funcionou, você vendeu informações sobre mim para pessoas perigosas. Eu estava desesperado. E eu estava desesperada também, Siena respondeu.
Mas encontrei alguém que me ajudou em vez de me explorar. Essa é a diferença entre nós, Elias. Quando colocados à prova, eu escolhi confiar. Você escolheu trair. Os guardas o arrastaram enquanto ele gritava desculpas vazias. Aldrich limpou a garganta. Isso levanta questões preocupantes, Majestade. Se alguém estava rastreando Lady Siena antes do casamento, então há forças em jogo que não entendemos completamente. Forças ligadas ao traidor que estou caçando, Kyle disse. Ele olhou para Siena. Você está em perigo. Mais do que eu imaginei. Então me ensine a me defender, Siena disse. Me ensine os costumes, as políticas, as alianças. Não vou ser uma rainha fraca que precisa ser protegida a cada momento. Elara riu, um som rico e caloroso. Oh, eu gosto dela. Ela tem fogo. Majestade, um mensageiro chegou correndo, fora de ar. Notícias urgentes de Silvercrest. O Duque envia a palavra de que Lady Morgana retornou e relatou o casamento. Ele solicita audiência formal para discutir as implicações diplomáticas. Claro que solicita, Kyle murmurou. Ele olhou para Siena. Pronta para sua primeira reunião formal do conselho? Pronta ou não, parece que não tenho escolha. Essa é a atitude certa, Elara disse. Venha, menina. Vamos prepará-la adequadamente. Você pode ter se tornado rainha em uma noite, mas agora precisa parecer com uma. As horas seguintes foram um turbilhão. Siena foi banhada, vestida em trajes reais que pesavam mais do que qualquer coisa que já usara. Seu cabelo foi arrumado em uma elaboração de tranças e joias. Quando finalmente se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que olhava de volta. Aquela era uma rainha. A sala do conselho era intimidadora. Uma mesa enorme de carvalho escuro cercada por cadeiras ocupadas pelos nobres mais poderosos do reino. Kyle sentou-se à cabeceira, Siena à sua direita em uma cadeira apenas ligeiramente menos ornamentada. Aldrich abriu a reunião. Estamos aqui para discutir as ramificações do casamento repentino de Sua Majestade. O Duque de Silvercrest está, compreensivelmente, perturbado. Há anos há um entendimento tácito de que uma aliança matrimonial uniria nossas casas. Um entendimento que eu nunca confirmei, Kyle disse. Eu tenho grande respeito pelo Duque e por Lady Morgana, mas nunca prometi casamento. Mesmo assim, uma conselheira falou. Lady Helena, você deve admitir que este casamento parece precipitado, sem cortejo, sem negociações, realizado em circunstâncias questionáveis. O laço de mate não espera por negociações, Elara disse de seu lugar como observadora. Ele acontece ou não acontece. E aconteceu. Com todo respeito, Lady Elara, Aldrich disse, o laço de mate é raro, extremamente raro, e alegá-lo sem provas substanciais. Qual prova você precisa? Kyle o interrompeu, sua paciência claramente esgotando. Eu senti o laço no momento em que ela tocou minha mão. Senti sua dor, seu desespero, sua determinação feroz de sobreviver. E senti o reconhecimento, a certeza absoluta de que esta mulher era minha. Ele olhou ao redor da mesa. Vocês querem saber por que me casei com ela? Porque quando Siena me ofereceu metade de sua fortuna para salvá-la, ela não estava me oferecendo dinheiro. Estava me oferecendo confiança. Estava arriscando tudo em um estranho, porque não tinha mais ninguém. E naquele momento, eu soube que passaria o resto da minha vida, garantindo que ela nunca se sentisse tão sozinha novamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Siena sentiu lágrimas queimando em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não aqui. Além disso, Kyle continuou. Siena trouxe algo que nenhuma aliança política poderia trazer. Ela me trouxe a pista que eu precisava. Como assim? Marcos perguntou, inclinando-se para a frente. O homem que procurou Elias. Alto, cicatriz no rosto, sotaque do norte. Kyle olhou ao redor da mesa. Alguém aqui reconhece essa descrição? Aldrich ficou visivelmente pálido. Vários de nós temos guardas que correspondem a essa descrição, ele disse cuidadosamente. Mas apenas um guarda tem acesso tanto a informações sobre minhas rotas comerciais quanto a informações sobre nobres de Valencourt, Kyle disse.
Apenas um guarda serviu tanto em Thornspire quanto nas patrulhas da fronteira perto de Valencourt nos últimos 6 meses. Impossível, Aldrich protestou. Todos os guardas são examinados rigorosamente, exceto aqueles indicados diretamente por conselheiros seniores, Marcus disse, percebendo. Guardas pessoais que não passam pelo processo de verificação normal porque são confiados implicitamente. Os olhos de Kyle estavam fixos em Aldrich. Seu sobrinho, Henrik. Ele foi designado como meu guarda pessoal há 8 meses sob sua recomendação. E ele tem correspondido perfeitamente à descrição que Elias deu. Aldrich ficou de pé bruscamente. Você está acusando minha família de traição? Estou seguindo evidências. Kyle respondeu calmamente. E agora sugiro que convoque Henrik para esta sala para que possamos esclarecer este assunto. Isso é ultrajante. Baseado na palavra de um covarde desesperado, você. Baseado em padrões. Sienna interrompeu, sua voz clara e firme. Todos olharam para ela. Elias disse que foi procurado há semanas, exatamente quando as informações sobre as rotas comerciais começaram a vazar. E ele mencionou o pagamento. Pagamento substancial. De onde um guarda comum teria esse tipo de dinheiro? A menos que estivesse sendo pago por outra pessoa, Marcus completou. Alguém com recursos. Alguém como? O Duque de Silvercrest, Lady Helena disse suavemente. Ele é o único com motivo e recursos para desestabilizar Thornspire. Não. Morgana estava na porta, seu rosto pálido. Meu pai não faria isso. Ele não. Mas Aldrich podia, Kyle disse. Se acreditasse que Thornspire estaria melhor sob nova liderança. Se pensasse que estava salvando o reino de um rei que recusava fazer alianças politicamente vantajosas. Aldrich recuou, sua máscara de compostura finalmente rachando. Você está errado. Tudo o que fiz foi pelo bem do reino. Convocando Henrik, Marcus ordenou aos guardas. Eles não o encontrarão, Aldrich disse, sua voz súbita e cansadamente. Ele fugiu esta manhã quando soube que Elias havia sido capturado. Silêncio pesado encheu a sala. Você sabia, Kyle disse. Sabia o tempo todo. Eu não queria traição, Aldrich disse. Eu queria mudança. Eu queria um rei que colocasse o reino acima de sentimentalismos românticos. Um rei disposto a fazer as escolhas difíceis. E você decidiu fazer essas escolhas por mim, Kyle disse, ficando de pé. Decidiu que sabia melhor. Decidiu que seus anos de serviço lhe davam o direito de conspirar contra seu próprio rei. Para salvar o reino, Aldrich gritou. Você estava sozinho, sem herdeiro, recusando alianças vitais. Você estava nos tornando vulneráveis. Eu estava esperando pelo laço, Kyle disse. Porque, diferente de você, eu acredito que algumas coisas valem mais que estratégia política. E eu estava certo. Sienna não só é minha companheira. Ela trouxe a pista que desmascara você. Guardas, prendam Lord Aldrich, Marcus ordenou. Acusações de conspiração e traição. Enquanto Aldrich era levado, Morgana aproximou-se de Kyle. Eu lamento, ela disse suavemente. Por tudo. Por minhas expectativas, por meu ciúme, por não ver o que você via. Ela olhou para Sienna. Você teve razão. Eu o conhecia há anos, mas você o viu em uma noite. Viu quem ele realmente era. Sienna estendeu a mão. Espero que possamos começar de novo, como aliadas. Morgana hesitou, então pegou sua mão. Como aliadas. Naquela noite, Sienna ficou na sacada de seus aposentos, olhando para as montanhas cobertas de neve. A lua cheia estava alta, pintando tudo em prata. Kyle apareceu atrás dela, envolvendo-a em um abraço. Como você está se sentindo? Sobrecarregada, aliviada, aterrorizada, esperançosa. Ela riu, tudo ao mesmo tempo. Isso parece certo, ele murmurou contra seu cabelo. Posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Quando você sentiu o laço? Foi mesmo no primeiro toque, ou... Antes, ele interrompeu. Senti no momento em que você emergiu daquele beco. Vi seus olhos. Vi o desespero e a coragem batalhando neles. E algo em mim reconheceu algo em você.
Quando você me ofereceu casamento, já era tarde demais. Eu já era seu. Sienna virou-se nos braços dele. Você nunca disse. Eu estava com medo, ele admitiu. Medo de que você pensasse que era coincidência demais, que eu estava me aproveitando. Mas era real, Sienna. É real. Eu sei, ela sussurrou. Eu sinto também. E então eles se beijaram sob a lua cheia. Dois estranhos que se tornaram companheiros. Duas almas que encontraram seu lar um no outro. Escolha com o coração. Finalmente, Sienna entendia o que sua avó havia significado, e ela havia escolhido certo. E assim, o que começou com desespero terminou com escolha. Sienna não precisava mais de um marido até amanhã. Ela tinha um companheiro para a eternidade. Às vezes, as decisões mais arriscadas nos levam exatamente para onde sempre deveríamos estar. O destino não espera pelo momento perfeito. Ele aparece quando mais precisamos, disfarçado de estranho em um beco escuro, esperando apenas que tenhamos coragem de escolher. E você? Já tomou uma decisão desesperada que mudou tudo? Deixe nos comentários sua história. E se você acredita que o destino une as pessoas certas, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui nos Contos do Alfa, toda semana trazemos novas histórias de alfas, lunas e vínculos que desafiam o impossível. Ative o sininho para não perder nenhuma, porque às vezes o amor mais improvável é exatamente o que precisávamos o tempo todo. Até a próxima, Matilha. E lembre-se, quando a vida te der 12 horas para mudar seu destino, escolha com o coração.